Fala, galerinha, professor Grequeira na área. Galerinha, hoje eu tô aqui com meu parceiro, meu amado Dodinho, o da Davi! do canal. Davi Games! E galerinha, hoje a gente vai fazer aquela aula expressa, fácil, fácil, fácil. E o assunto que a gente vai falar é propagação de calor. Belezeira? Bora lá, Davi? Então, vem comigo, Davi. Solta a supernova! Belezeira, então, Davi. Davi, então você me ajuda a passar os slides? E você também vai me ajudar com as coisas aqui, pra gente pôr fogo na casa? Então, belezeira. Davi, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ficar pequenininho? Então, bora lá comigo. Pode passar, meu parceiro. Então, o que é a primeira coisa que eu quero mostrar pra galerinha, O Davi? QR Code! Isso mesmo, tá vendo ali, ó, aquele QR Code ali, ó? Você tá vendo ele? Ali, ó, tá ali, ó. O que você tá vendo ali? Não, ó, você tá vendo QR Code. É, não é aquela parede ali não, Davi, é o QR Code. Ô, Davi, sabe o que tem nesse QR Code aí? Filho, Não, tem melhor que um vídeo, tem um vídeo de coisa melhor. Tem um endereço do nosso site, galerinha, com essa aula que a gente fez ano passado, galerinha. E eu tô te convidando você a entrar lá no nosso site e dar uma conferida na aula que a gente fez ano passado. E lá você vai ver também algumas perguntas, belezeira? Então bora lá pra frente, Davi? Então, vamos lá. Bora lá. Então, a gente vai falar sobre propagação de calor, Davi, beleza? O calor, Davi, ele pode ser propagado de um corpo para o outro através que, de três formas. Sabia disso? tipo, a gente tá gerando calor. Sim, tem lógica, a gente está gerando calor. Mas vamos ver como que o calor passa de um corpo para o outro? Então, bora lá. Vamos ver. Então, a primeira forma é a condução. A segunda forma, qual que é? Convecção. E a terceira? A irradiação. E eu vou te explicar cada uma delas. Então, bora lá, Davi. Então, galerinha, ó, agora a gente vai falar sobre condução térmica. Davi, o processo de condução térmica é aquele que é feito de molécula para molécula, partícula para partícula. Esse tipo aí de transmissão de calor, ele acontece especialmente nos meios sólidos, tá? Principalmente nos metais. E por via de regra, metais que são bons condutores de eletricidade, eles também são bons condutores Como de o calor. ferro? Isso mesmo. E eu trouxe, Davi, sabe o quê? A minha barra aqui pra gente ver. Eu vou Pega pegar lá ela ela. pra gente. Isso, Davi. Mostra pra galerinha aí. E a Isso, barra? galerinha. Vocês estão vendo a barra de ferro? Olha só o que que acontece. Ô, Davi, se eu colocar, eu vou fazer só de conta, tá? Não vou ficar segurando, não. Se eu colocar fogo aqui, Davi, ó, e aí deixar aqui por um bom tempo, mas eu vou apagar, sabe o que que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o fogo que eu coloquei aqui, ele vai esquentar as moléculas dessa barra e vai transmitir toda essa energia até chegar na sua mão. E aí vai Ah, esquentar a sua mão, sabia disso? Então pode deixar aí a barra, vamos entender o que que acontece então com a barra de ferro? Olha só, vamos fazer o seguinte, ó, tá vendo minha mão, Davi? Faz de conta que elas são moléculas. Me uhum. empresta a sua mão também, ó, pra gente fazer de conta. Então, ó, essa daqui, ó, é uma molécula, essa Essa daqui é é outra outra. molécula. Essa daqui é mais uma e essa é mais uma. A hora que eu coloquei Sim. fogo aqui nas minhas moléculas, nas minhas molequinhas, eu gosto de falar molequinha. Sabe o que que acontece? Elas começam a se movimentar. Não, mas calma aí, que a sua ainda não tá com fogo, a sua já vai pegar aí. Aí elas começam a se movimentar mais rápido. E aí, as moléculas que estão perto começam a sentir essa energia, começam a se movimentar rápido também. E aí, o calor é propagado de uma para outra. Deu para entender como que funciona, Uhum. Davi? Para isso, Davi, eu trouxe também, sabe o quê? O nosso simulador. Vou colocar ele Aqui, aqui pra gente. simulador, posso colocar? Pode, você consegue, ó. Segura aí essa daqui e aperta essa, ó. Não, essa daqui. Aê! Deu certo, ó. Esse simulador é pra fazer o quê? É o que eu vou te mostrar, ó. Tá vendo aqui essas bolinhas? São as moléculas, tá? Uhum. Então, o que que acontece? O conceito de temperatura na física é a agitação das moléculas e o conceito de calor é a transmissão de energia Então, se a gente térmica. colocar no calor, o
que vai acontecer? Isso mesmo, vamos ver o que vai acontecer? Você liga o foguinho então pra gente? Bom, Não, mas liga mais. Olha o que vai acontecer. As moléculas estão ganhando energia do fogo. E está aumentando o quê? A temperatura. temperatura. E aí elas ganhando energia, elas vão começar a se movimentar cada vez mais rápido. Porque está aumentando quem? A Temperatura. temperatura. Você sacou o lance, Davi? Uhum. Então é assim que funciona a Mas o que transmissão de acontece se calor. a gente colocar o gelo? Põe o gelo. Vamos ver então, galerinha. Quando você põe o gelo, você retira a energia dessas moléculas. Olha, Se você retirou a energia, a temperatura vai, baixar. vai abaixar. Olha, E aí a elas vão. temperatura ali Isso mesmo, tá diminuindo. Então as moléculas vão começar a vibrar com menos energia, com menos vai movimento. acabar. E por isso que fica frio. Beleza? Então vamos voltar lá, Davi? Então bora lá. Então vamos voltar lá. Então, Davi, agora a gente voltando aqui para nossa historinha, a gente vai entender então o que está acontecendo. Isso daí, Davi, é uma coisa muito interessante. Por isso que eu vou pedir para você passar para o próximo slide. Sabe por quê? Às vezes você, meu amiguinho, já viu isso acontecer lá na sua casa. Eu não sei se o Davi já viu. Ô, Davi, olha o que eu roubei aqui da mãe. Vou ficar grandão aqui pro pessoal de Também casa ver. roubei. Não, mas não mostra essa ainda não, Davi. É segredo. Então, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos ficar grandão, ó. Mostra aí pra galerinha. Essa daí, ó, é a colher que eu roubei da mãe, mas mostra pra galerinha ver, ó. Senão eles Aqui, não ó. estão vendo, galera. Ô, Davi, vamos ficar pequenininho agora que você já mostrou a colher? Ô, Davi, olha só. É muito comum acontecer, sabe o seguinte? Quando alguém tá cozinhando, esquece a colher lá dentro da panela. E aí, a hora que a pessoa vai lá e põe a mão, sabe o que que acontece? Começa a sentir que a colher tá muito, mas muito quente. Aí a pessoa vai lá, põe a mão e já tem que soltar muito rápido, porque tá quente. E por que que a colher ficou quente? Ela ficou quente porque houve uma transmissão de calor por condução. As moléculas lá da água, elas da chama do fogão, elas esquentaram aqui a colher e foi transmitindo esse calor de molécula para molécula até chegar aqui na ponta, aonde você colocou a mão. Por isso, Davi, que as donas de casa que já têm mais experiência, elas cozinham com outro tipo de colher, e do que você sabe qual. Pega aí pra gente, você sabe. De pau. Vamos mostrar pra galerinha, ó. Ô, Davi, a gente só tá roubando as coisas da mãe, hein? Mostra lá pra galerinha ver. Essa é pequena, então não dá pra mostrar desse Isso. jeito. Essa colher de pau, Davi, ela transmite com mais dificuldade o calor. Porque ela é feita de um material diferente, de madeira. Lembra que eu falei que os metais, eles conduzem melhor a energia térmica, o calor? Por via de regra, lembra que eu falei? Um metal, um bom condutor de eletricidade, conduz bem o calor. Então, Davi, se você não quiser queimar a mão, na próxima vez que for cozinhar, é só usar uma colher de... Pau. Isso mesmo. Bora lá pra frente? Então, vamos ficar pequenininho de novo. Então, passa pra frente aí, Davizeira. O próximo processo de propagação de calor é a convecção, Davi. Então, ó, na condução é um processo que a gente precisa de um meio material e é transmitido de molécula para molécula. Agora, na convecção, a gente precisa de um fluido, tá? A convecção é um transporte de matéria de uma região para outra. Como assim, pai? Como assim, professor? É muito simples. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é um fluido. Um fluido, ele é ou um gás ou um líquido. Belezeira? Então, o que que acontece? É quando eu tenho, por exemplo, dois gases que têm temperaturas diferentes. Então, se eu tiver um gás que está numa temperatura mais fria e outro que está numa temperatura mais quente, o gás quente, a gente fala que ele é mais Como o leve. dia quente e o dia frio. Isso mesmo. O gás quente, então, pelo fato dele ser mais leve, a gente fala que ele é mais leve porque ele é menos denso. O que que ele faz? Ele quer subir. E o gás frio, pelo fato dele ser mais frio, o que que ele é? Ele é mais denso. Pelo fato dele ser mais denso, Davi, ele quer descer. Deu para sacar o lance? Deu para entender? Ô, Davi, e é por isso que o ar-condicionado, ele tem que ficar em cima, sabia? Porque o ar-condicionado, ele faz o ar ficar o quê? Frio ou quente? Frio. Faz o ar ficar frio. Ah, o ar gelado ele cai. Perfeito, Davi.
toca aí, parabéns. O ar gelado, galerinha, ele é mais denso, então ele quer descer. A hora que ele desce, ele empurra o ar quente para cima e cria o que a gente chama de corrente de convecção. Sacou o lance? Por isso que o ar-condicionado tem que ficar em cima. Eu já vi casa que o ar-condicionado fica embaixo, mas isso não é um bom aproveitamento do aparelho. Deu para entender? Vamos passar para frente? Então, Davi, vamos ver? Davi, olha o que eu trouxe aqui para você. Sabe quando a mãe faz aquele Ovo ovo? cozido? Isso, Davi. A gente fez uma experiência faz pouco tempo com ovo cozido, né? A mãe fez uns 12 ovos pra gente, né? Pra gente E deu conseguir. certo. E deu certo. Deu certo no primeiro, né, Davi? Davi, deu certo no primeiro, né? Mas a gente, mas a gente fala que foi no primeiro, depois de 12 tentativas no primeiro. Ô, Davi, olha o que está acontecendo ali, ó. Presta atenção. Quando o fogão com a chama está esquentando aqui a panela também esquenta a água. E a água vai esquentar o ovo, que vai cozinhar ele. Só que o que acontece? A água não é um fluido que eu falei? Cria uma corrente de convecção. Como assim? A água que está lá perto da chama vai ganhar energia. Então ela vai ficar quente, ela vai subir. A água que estava aqui em cima, ela estava numa temperatura menor, mais fria. Então o que vai acontecer? Ela vai querer descer. Então vai criar uma corrente de convecção. A água quente, então, ela sobe imediatamente. A água fria, ela desce. A água quente sobe por quê? Porque ela vai aumentar o volume, ela fica menos densa. E isso cria essa corrente de convecção. Por isso que a gente vê normalmente aquelas bolinhas subindo toda hora quando a mãe ela vai ferver Tipo lá aí, a ó. água. Isso mesmo. Isso mesmo, Davi. Agora você está entendendo um pouquinho melhor o que é a condução e o que é a convecção? Então, na condução, Davi, só para a gente relembrar, é um processo de transmissão de energia, de propagação de calor, que vai de molécula para molécula. E a gente precisa de um meio material para essa propagação. Na convecção, é um fluido que desloca uma massa aí de um lugar para o outro. E a gente precisa ter um fluido. E agora vamos ver o último processo de propagação de calor? Então, bora lá, Davi. O último processo é o processo da irradiação térmica. Na irradiação, você também pode falar radiação térmica. É feito por ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho. O infravermelho é uma luz que a gente não vê. É uma luz que a gente não vê que só os animais vê, como a cobra e outros animais. Ô, louco, Davi, onde você tá aprendendo essas coisas? Sabe tudo esse menino, hein? Ah, no eu e o no inverno. Ah, não é pra falar. Não, fica tranquilo, Davi. Depois eu edito. Eu edito, tá? Eu edito. Pode deixar que depois eu edito. Não, o Davi não viu no eu e o universo, tá, gente? Acabou de falar. Não, eu vou editar, eu vou editar. Deixa. Eu vou editar. Você não vai editar. Vou, vou sim. Não. Então vamos lá, Davi. Então, só para a gente terminar aqui nossa historinha, ó. Então, propagação de calor por irradiação, tá? Esse daí é o mesmo processo que acontece quando a gente tá lá fora num dia quente e a gente toma sol, sabia? O sol, Davi, ele tá a 150 milhões de quilômetros aqui da gente. É muito longe, Davi. Você tem noção do tanto que é longe? E a gente consegue sentir a energia do sol dessa distância, devido ao processo de irradiação térmica. Esse processo é o único processo que a gente consegue sentir a distância e não precisa de um meio material. Ele se propaga, sabe na onde? No vácuo do espaço. E é o que acontece com o Sol, por isso que a gente sente a energia dele. E por isso que eu trouxe essa vela aqui. Ô, Davi, pega aí a vela para mim. Isso, pega aí. Ó, Davi, olha só, eu vou aqui fazer de conta, não vou segurar muito tempo pra gente não causar nenhum acidente, ó. Vou acender minha vela aqui. E você achou que não ia acender, né? Ô, Davi, não é pra fazer isso. Mas, se a gente passa a mão aqui em cima, a gente sente O calor. isso. E viu que estava quente, né? Por que que a gente sente o calor? A gente sente porque o calor está sendo transportado aqui pela irradiação ou pela radiação térmica. Também está tendo um pouco de transporte de calor aqui por convecção. Mas, vou apagar, ó.
O principal aqui transporte de calor que está acontecendo é pela irradiação, que a gente consegue sentir a distância, esse transporte aqui. Por isso que quando a gente faz churrasco, tá vendo a nossa churrasqueira ali, Davi? Vendo ela ali? Tá aqui em cima da minha carequinha. Quando a gente faz churrasco lá na churrasqueira, Davi, você já reparou que no outro dia, se você passa a mão lá em cima da churrasqueira, ainda tá quente? queimando. Tá quente, porque o carvão ele armazena muita energia. E a gente consegue sentir essa energia no outro dia. Olha só, e essa propagação de energia é devido à irradiação térmica. E tem mais um exemplo que eu trouxe aqui. Mas antes de mostrar esse exemplo, você não está sentindo falta de alguém? Grequeirinha. O Grequeirinha! O Grequeirinha, gente! O Grequeirinha! Vamos chamar ele! Grequeirinha! Grequeirinha! Você, meu filho! Aparece aí! Olha ele aí, Davi, o Grequeirinha. Ô, galerinha, se você tá achando muito fácil e ficou com a gente até agora, Davi, dedo no like. Dedo no like. Belezeira? Passa então pro último exemplo aí da gente, Davi. Passa aí. Davi, essa daqui É o que faz pizza. Ah, você estragou a brincadeira. Mas é isso mesmo, galerinha. Isso daí é um forno a lenha. Ô, Davi, então pra quem gosta de pizza que nem a gente, hein? Esse daí é o famoso forno a lenha. Ô, Davi, sabe por que que tem aquela portinha? Aquela portinha tá aí pra proteger a pessoa. Sabe por quê? Porque isso tá pegando muito. Isso mesmo, tá pegando muito fogo. E ele protege a pessoa porque a hora que a pessoa abre ali a portinha, vem uma onda de calor em cima dela. E essa onda de calor é devido justamente à irradiação térmica que a gente acabou de falar. Deu para sacar? Também vem um pouco por convecção. E quando a pessoa coloca lá a pizza para assar, o que que ela tá acontecendo lá? Ela tá recebendo calor pela forma de irradiação, ela também está recebendo calor por convecção, também acaba tendo um pouco de condução lá, dependendo do tipo de material que for utilizado. Mas o principal é a irradiação e é a convecção. Se for madeira, vai ter pouquíssima condução, porque a gente já viu que a madeira ela não transmite muita energia. Então, você entendeu os 3 processos de propagação de calor? Então, vamos dar uma revisada rapidez. Então, os 3 processos, Davi. Condução, de molécula para molécula. Quando uma vibra, faz a outra vizinha vibrar. Convecção. Precisa de um meio material. Convecção, que é o segundo, galerinha. Você precisa de um fluido, aonde tem um deslocamento de massa, devido a uma diferença de temperatura. E a irradiação, que é devido principalmente aí às ondas infravermelhas, às ondas de calor. Belezeira? Vamos passar para a nossa telinha aqui, a nossa penúltima telinha. Galerinha, antes da gente se despedir, quero lembrar para você, ó, tá vendo ali, Davi, ó? É ali, ó. É ali, ó. É ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali. Ali, ó. Aponta ali na parede, ó. Isso. Mas ninguém tá vendo seu braço. Aê! Tá vendo ali, Davi, ó? Tem o nosso QR Code, tá? Esse QR Code, ele vai direto, ó, pro endereço do site que tá aqui, ó. Tá vendo o site aqui, ó? Esse daqui é o endereço do nosso site. Eu fiz uma aula parecida com essa no ano passado, tá, Davi? Então, tô te convidando, você aí, meu amiguinho, a entrar lá na aula para você ver a nossa aula lá do ano passado e os exercícios que estão lá também, tá? Eu vou passar outros exercícios para a galerinha, mas se você der uma olhada lá, alguns a gente vai usar. Então tá aí, tem muito exercício que dá para usar também para quem é professor e para quem está estudando para o vestibular. Ô, Davi, vamos se despedir, mas antes... O que queria? Ah, já que você pediu, já que você pediu, vamos chamar ele então de novo. Grequeirinha! Grequeirinha! Ô, Grequeirinha! Cadê você, meu filho? Olha ele aí! Aí! Ó, galerinha, se você ficou com a gente até agora, não esquece de deixar aquele like maroto e de... Tá no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Beleza? Então, galerinha. Então, Davi, vamos para a última telinha para a gente pedir da galerinha. Então, vamos lá? Vamos ficar grandão? Beleza? Então, galerinha da Viseira,
Bora lá pra gente se despedir da galerinha. Conhecimento. Compartilhada, conhecimento somado.